Uma boa noite a todos. Eu sou Rildo Ferraz em missão de salvar almas para Cristo. Hoje nós vamos aprender aqui em 1 Reis, capítulo 22, verso 14, um texto muito importante em nossas vidas. Tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso o farei. Esse texto nos revela sobre um profeta. Esse profeta é Micaías. Micaías foi um profeta fiel a Deus. Micaías, ele dedicou-se ao próprio Deus vivente. Micaías, ele exortou Josafá e Acabe sobre uma guerra desastrosa. Coisas que muitos líderes naquela época do rei, eles esconderam isso. Eles traziam para Josafá e para Acabe como se eles fossem ganhar a batalha. Mas não foi bem isso que a Bíblia nos revela aí, se você acompanhar. Mas vamos orar e pedir um entendimento ao nosso soberano Senhor, Deus do universo. O grandioso Pai eterno, Deus do universo, Criador do céu e da terra e Criador de nós aqui presente. Obrigado, meu Pai, pelo alimento espiritual, tanto como material, meu Pai. Obrigado pelo ar que respiramos, pelas plantas, pelos animais que revela a Tua presença em nosso meio, meu Deus. Obrigado pela minha família, por estar conosco até nos dias de hoje, meu Pai, nos cuidando, ponto a ponto, passo a passo, meu Pai, na Tua presença. Embora caminhamos em caminhos diferentes, mas seguimos, meu Pai, o passo de Cristo, ó grande Deus Altíssimo. Sempre frente a frente, levando a mensagem, levando a palavra. Nos deu a revelação, meu Pai, nos deu o entendimento, meu Deus. Assim como deste o entendimento ao rei Salomão, pedimos a Ti agora, meu Pai, nos dê o entendimento e a clareza sobre esse texto. Tudo isso que lhe pedimos, meu Deus, em mérito do Seu Filho maior, Seu Filho que veio, nos ensinou a caminhar passo a passo, nosso irmão unigênito, Cristo Jesus. Amém. Então, Micaías, ele mostrou para o rei Acabe e para o rei Josafá que ia haver uma derrota a eles. Entendeu? Ele mostrou que a guerra seria desastrosa. E isso deixou eles apuros naquela época. O rei Acabe, ele reuniu cerca de 400 profetas. Olha só, Micaías um só andando no caminho justo do Deus vivente. O rei reuniu mais de 400 profetas. Todos anunciaram a vitória que ele desejava ouvir. Ele queria vencer. Você crê nisso? Ele queria vencer de todo jeito. Acabe e Josafá. Havia concordância, entusiasmo nas palavras agradáveis, mas faltava o que ali? A verdade. Faltava a verdade. E a verdade, quem revelou foi o profeta Micaías. Então Micaías, ele foi chamado, no meio daqueles 400 que todos eles revelou a vitória, né, para os dois reis, chamou Micaías.
Ele sabia que sua mensagem desagradaria o rei. Não ia ser muito agradável aos olhos do rei, não. Ele sabia que poderia ser rejeitado, humilhado e até mesmo preso naquela época, né? Mesmo assim, ele recusou-se transformar a voz do Senhor em uma mensagem conveniente ao rei, que ia agradar o rei. Ele não quis falar a mentira. Ele sabia. Ele tinha a orientação do Deus vivente. E Deus tinha revelado para ele que a guerra seria desastrosa para o rei Acabe e o rei Josafá. Micaías estava sozinho diante dos homens, mas ele estava acompanhado com a verdade, com o próprio Deus em si mesmo. Há momentos em que nós permanecemos fiéis. Isso fará você parecer diferente na congregação, na igreja. Algumas pessoas tentarão pressioná-lo a concordar, a silenciar ou suavizar aquilo que a palavra revela. Mas a verdade está aqui, em você, assim como estava em Micaías. A verdade não deixa de ser verdade, porque ninguém aplaude a verdade. Só escuta e ouve. Muitos ouvem por aqui e saem por aqui, mas não a pratica. Uma mentira não se torna correta porque muitos decidiram repeti-la, mas ela aumenta. Assim vai, de pessoa a pessoa, de irmão a irmão. Quando chega lá na frente, a coisa fica feia. Não é verdade? Cristo também, ele foi rejeitado também por anunciar a verdade, porque ele dizia a verdade. Muitos não gostavam. Muitos procuravam ele para quê? Para saciar-se a si mesmo. É isso que eles faziam. Entendeu? Quando Cristo ele multiplicou os pães e os peixes, o povo estava ali, faminto, soprou cestos de pães. Comeram, saciaram-se. Aí quando Cristo terminou, o que aconteceu? Permaneceu os 12. Foram embora. É assim. Até nos dias de hoje é assim. Eu tô aqui para dizer a verdade também. E é assim e sempre vai ser assim. Lá no passado foi, na presença do próprio Cristo foi, das nossas não vai ser diferente. Vai ser também a mesma coisa. Pode fazer o que for. Entendeu? Pode fazer eventos. É assim. Muitos serão chamados e poucos escolhidos. O que permanece é o escolhido. É assim que funciona a nossa vida. Em Cristo Jesus hoje. E se você ainda não recebeu Jesus como seu Salvador, o porquê? O porquê não aceitá-lo? Que somente pelos ensinamentos, pelo andamento, pelo caminho que Cristo nos ensinou, é o que nos revela a verdade. O andar de Cristo, ele nos revela tudo. Seguimos os passos dele, ou seguimos os passos do mundo. Já pensou se Micaías ele fosse falar, esconder a verdade só para alegrar aos olhos e a mente do rei? Pensaram nisso? Não. Ele foi e falou a verdade. Falou, não, eles estão todos equivocados.
O que eles estão falando não é a verdade. Eles estão falando para te agradar, ó rei. Eles estão falando para te agradar, Josafá. Eles querem te agradar, ó rei Acabe. Pode se aliar, pode se juntar, vocês dois, os dois reis. Vai ser assim, assim, assim. Ele diz a verdade. Ele podia ser preso? Podia. Ele podia ser torturado? Ele podia. Ele podia ser enforcado? Podia. Mas ele foi e disse a verdade. E ainda falou, os 400 que você chamou aqui estão alegrando a você. Estão exaltando. Mas vocês não vão ser exaltados. Não vão. Porque amanhã é a derrota. E o texto revela claramente sobre isso aí. Andemos com a verdade na congregação. Para que falar algo para algum irmão, para alguma pessoa, ou para o pastor, para somente deixar ele contente, alegre? Não, fale a verdade. Fala, pastor, é isso e aquilo. Entendeu? Ô, meu irmão, vem cá. Preciso conversar com você. Ó, tá acontecendo isso, eu tô observando. Entendeu? É melhor você dizer a verdade, a pessoa sentir na hora e saber e ser corrigido perante Deus. Porque Josafá e Acabe, se eles tivessem ouvido Micaías, como ele tinha procedido a derrota deles, eles tinham tomado a segunda posição. Procurado Deus vivente. Não. Eles caíram entristecidos e esperaram a derrota. Se você está entristecido por algo que se fez, alguma coisa assim, não espera a derrota. Levanta. Confessa a si mesmo. Confessa a Cristo. Como eu disse, de Cristo ele veio, nos ensinou os passos, conta, fala, conversa, diálogo com ele. Que ele te entende. Somente ele vai te entender. Eu não vou te entender, o irmão da igreja não vai te entender, o presbítero não vai te entender, o diácono não vai te entender. Cristo vai. Cristo vai te entender. E ele vai ver e observar qual é o seu propósito de vivência nesse plano de vida. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês, uma boa noite e até o próximo vídeo. Deus abençoe.